Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, nós estamos juntos novamente com o objetivo tão abençoado e abençoador de buscarmos a Deus nesses dias maus, não é? E por falar nisso, me lembro do que é o conteúdo do livro do Apocalipse, tão temido por alguns, mas que fala exatamente do povo de Deus sendo guiado por Deus e estando debaixo dos cuidados de Deus num mundo em decadência, num mundo em caos. Não é isso que já estamos vivendo? Irmãos, então vamos olhar para cima, pensar nas coisas lá de cima, nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Somos cidadãos daqui também, temos a nossa função neste mundo, não há dúvida, mas também somos cidadãos do céu. Irmãos, vamos pensar sobre a cruz de Cristo mais uma vez, a exemplo do que fizemos na última devocional. E agora vamos pensar cantando o hino 266 dos nossos hinários, o Hinário Novo Cântico, Rude Cruz. E vamos dizer com toda a alegria da nossa alma, sim, eu amo a mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Nas versões mais atuais, mais recentes do nosso hinário,
esse coro foi modificado. Como você deve ter percebido, nós nos acostumamos a cantar, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Mas nas versões mais recentes, seu triunfo, alegria será. Muito bem, vamos orar agora, nos preparando para estudar a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nossa maior alegria neste mundo é o Senhor mesmo, é Cristo em nós. A nossa esperança, ó Deus, é Cristo. A nossa certeza e convicção é Cristo. E obrigado a Deus, porque não cremos ainda apenas, não cremos tão somente que dias melhores ainda estão por vir, mas cremos que o melhor já foi nos dado, é Cristo. E vemos isso na cruz do Senhor. Nos ajuda a entender isso, nos ajuda a viver baseado nisso, Pai. Mais uma vez pedimos que o Teu Espírito nos assista, no sentido de nos dar assistência, nos auxiliar na compreensão da Tua palavra, e que essa palavra, ó Deus, uma vez compreendida, assimilada, gere, ó Deus, mudanças, provoque diferença, faça toda a diferença na nossa caminhada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, a exemplo do que fizemos na última devocional, eu convido você a abrir no texto do Evangelho de Mateus. Abra lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Hoje nós leremos do verso 21 ao verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 21 a 28. O texto sagrado, a palavra do Senhor nos diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, no estudo anterior nós vimos que Pedro não havia entendido o significado da cruz de Cristo. Dissemos também que isso acontece ainda hoje. Muita gente não entende o que está contido ali na cruz do Senhor Jesus. Hoje nós queremos continuar a avaliar esse texto e verificar como é que Jesus ensinou a Pedro sobre a necessidade da cruz. Além de mostrar a Pedro que na mente de Deus não há cristianismo, não há salvação sem cruz. Vejam aqui o que é que mais Jesus ensinou. Falemos da cruz no coração das pessoas. Está claro no texto que Pedro não gostou nem um pouco, não é, do que ele ouviu sobre a cruz. O verso 22, que diz que Pedro até chamou Jesus à parte e começou a reprovar a Jesus, a repreendê-lo, dizendo: isso nunca te acontecerá, nunca, Senhor. A atitude de Pedro demonstra o que é a cruz no coração das pessoas. É algo repugnante, é algo impensável. Afinal, para que sofrimento, né? Para que sangue, para que morte? Como já foi dito, nós vivemos na sociedade do analgésico. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir a mais leve dor. Então, qual a razão para tanto sofrimento, para tanta humilhação? É isso que está, por natureza, no coração das pessoas.
sendo ele o Cristo, o Filho do Deus vivo, era então, para Pedro, era então impensável que Cristo tivesse que padecer daquela forma. Para Pedro, o Messias não deveria sofrer, não deveria morrer. O apóstolo estava bem intencionado, mas perdidamente errado, equivocado. Estava agindo com base na emoção, né? Nas melhores intenções, mas estava errado. Estava ignorando por completo a revelação de Deus que diz que para haver perdão, para haver salvação, reconciliação, o justo tem que morrer pelo injusto. O Cordeiro perfeito e sem defeito é sacrificado no lugar do pecador. Somente assim, então, o pecador será perdoado e será justificado e terá a paz de Deus e estará em paz com Deus. Somente assim. É impressionante, irmãos, como as pessoas da nossa geração estão muito bem representadas aqui nessa atitude de Pedro. São todos muito bem intencionados, aparentemente têm o coração cheio de amor, mas ao negarem a cruz, estão dizendo que o pecado não tem problema, que é possível simplesmente varrer a culpa para debaixo do tapete. Aliás, tem alguns que nem falam mais em culpa, não é? E é possível, então, fazendo assim, seguir vivendo a vida, buscando o bem do próximo, viver em fraternidade, isso já é suficiente. Não, não é possível. Não é possível viver assim sem a cruz. Não é possível porque Deus é justo, ele julgará o pecado. E não é possível porque Deus é, ao mesmo tempo, amor, ele resolveu salvar o pecador. E agora a gente chega aqui numa encruzilhada, por assim dizer. Como a gente concilia a graça com a justiça? Derramando a ira contra o pecado sobre o Filho na cruz. A cruz foi a solução, irmãos, para conciliar a graça de Deus com a sua justiça. A cruz é o coração do cristianismo, portanto. Aliás, ela foi profetizada por vários profetas, por exemplo, por Isaías, né? Isaías 53, texto tão caro ao coração daqueles que já têm ali o temor do Senhor, né? Isaías 53, no verso 5, a partir do verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. A cruz no coração das pessoas é impensável, gente, porque as pessoas inventaram uma forma de amar e de viver bem, entre aspas, que varre para debaixo do tapete a verdade, que tenta anular a justiça. Elas não querem falar de pecado, só querem desfrutar dos prazeres, né? Elas querem um cristianismo sem cruz, abominam um Messias que fala de pecado, que denuncia o pecado. Cristianismo sem cruz, irmãos, é uma estrada que desemboca no castigo eterno. É verdade que a ideia de cruz, de crucificação, nos traz imagens horríveis, né? Horrorosas. São imagens feias mesmo. E são assim porque é feio e horroroso o nosso pecado. E por isso mesmo nós não podemos fugir da cruz. Agora, falemos um pouco mais disso, da cruz de Cristo na caminhada do discípulo. Pedro ouviu sobre isso com preconceito. Ele pensou só com base nas emoções. Ele falou pelos cotovelos, né? Até o que não devia. E ele ouviu o que não queria. Verso 23, veja aí. Jesus virou-se, né, e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, arreda. Você é uma pedra de tropeço, não está cogitando, você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Essas palavras de Jesus a Pedro, repreendendo Satanás, revelam 3 riscos que a pessoa que segue a Cristo precisa evitar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Irmãos, o diabo é real e ele sempre tentará nos fazer querer a coroa antes da cruz.
O que é que isso significa, né? Significa que assim como ele tentou o Senhor, ele vai tentar a mim e a você a adorá-lo, vai tentar nos desviar do caminho da cruz, vai tentar fazer com que nós corramos atrás das glórias desse mundo e nem pensarmos em cruz. O problema é que quem segue por essa estrada pode até ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma, vai perder o essencial. Então nós devemos correr dessas doutrinas de demônios que colocam a bênção no lugar do abençoador. Isso é idolatria, né? Jesus disse para Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim. Melhor, ele estava dizendo para Satanás, que estava ali usando Pedro, né? Ao negarmos o caminho da cruz, nós todos corremos o risco de servir de pedra de tropeço como Pedro. Servir de pedra de tropeço para outras pessoas, né? Afinal, as nossas palavras, as nossas posturas têm o poder de influenciar tanto para o bem quanto para o mal, dependendo do caminho que nós escolhemos seguir. O caminho da cruz influencia para a glória de Deus. O caminho de uma solução sem cruz, baseado na emoção, esse caminho faz o outro tropeçar. Jesus disse ainda, você não pensa nas coisas de Deus, Pedro, você está pensando nas coisas dos homens, né? Ele disse para Pedro, repito, mas vendo a influência satânica na vida de Pedro. A inclinação do nosso coração sempre vai nos fazer querer ver as coisas da nossa própria perspectiva, puxar brasa só para nossa sardinha, tirar vantagem pessoal e momentânea, querer ser servido ao invés de servir. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quem segue a Jesus precisa estar atento à inclinação do seu coração, não é? A caminhada do discípulo não é fácil. O seu caminho é caminho de cruz. É por isso até que na sequência, no próximo versículo, veja aí, verso 24, Jesus disse essas palavras, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se você quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é morrer para si, né? Significa mortificar a carne, morrer para o velho homem, fazer calar as inclinações do coração pecaminoso, ter novas motivações. Tomar a sua cruz é assumir publicamente o cristianismo. Significa então não se intimidar, não se envergonhar de Cristo. Sofrer com alegria por causa do Senhor. Seguir a Cristo é perseverar no ensino de Jesus, irmãos. Perdão. Significa não desistir. É querer conhecer cada vez mais, desejar entender cada vez mais, se esforçar cada vez mais para praticar o que o Senhor revelou na sua palavra. Jesus ensina aqui que para o discípulo viver essa vida de cruz, ele vai precisar adotar uma atitude distinta de tudo o que naturalmente nós somos inclinados a ter. E isso não conseguimos por nós mesmos, sozinhos. É fruto da graça de Deus, da operação da graça de Deus em nós. É poderosa a forma como Jesus termina essa sua exortação aqui para Pedro, né? Primeiro ele fala para Pedro, a partir do verso 25, vejam aí, para ele abrir os olhos para o engano do seu coração. Ele diz, olha, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Você está querendo tirar a cruz do processo, Pedro? Você vai perder a sua vida. Quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que o homem poderá dar em troca de sua alma? Ele está dizendo para Pedro, foque na recompensa que nos está prometida em Cristo. Versos 27 e 28, né? O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus está garantindo aqui que alguns dos que se achavam ali nem experimentariam a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Irmãos, é interessante que essa promessa dizia respeito aos discípulos ali, especificamente, mas também diz respeito a nós. Repito, nós temos que focar na recompensa que nos está prometida. À vista e à luz de tudo isso, eu quero concluir também perguntando, né? Na sua vida, você evita a cruz?
Nós podemos evitar a cruz de várias formas. De várias formas. Então pensa aí, eu tenho evitado da minha vida a cruz? Uma dessas formas é quando alguém diz assim, o meu pecado não tem perdão. Ah, eu não me perdoo. Quem pensa dessa forma não entende que o único pecado imperdoável é o de permanecer endurecendo o coração para a voz de Deus, que está nos chamando ao arrependimento, né? E esse pensamento, eu não tenho perdão, meu pecado, eu não me perdoo porque meu pecado não tem perdão. Esse pensamento é errôneo e é pecaminoso, porque a pessoa que o alimenta está, na verdade, fazendo-se de juiz no lugar do grande juiz que é Deus. É Deus quem julga, não é você. Você está ocupando o trono do Senhor. Quem é você para dizer então isso, para fazer isso, para agir assim? Diante da cruz de Cristo, portanto, que decisão você toma? Negue-se a si mesmo. Mortifique as inclinações do pecado no seu coração. Entenda que Deus te dá essa capacidade pela sua graça. Tome a sua cruz, né? Confesse publicamente a sua fé. Falamos disso em estudos anteriores. Sem medo, sem se envergonhar da cruz de Cristo. Siga a Cristo, conheça mais a palavra dele, estude, ore a Deus, pratique a palavra do Senhor revelada nas Escrituras. Não existe cristianismo sem cruz. E isso é muito importante de entendermos e assimilarmos nos dias que estamos vivendo. A cruz é tudo que acarreta na nossa vida, fruto do compromisso que temos com Cristo e no modo como enfrentamos o nosso dia a dia de dificuldades, né? Pedro aprendeu que a cruz precede a coroa. Então, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e vamos juntos seguir a Jesus. Você tem evitado a cruz na sua vida? Pense nisso. E agora, em família, ore ao Senhor. Deus abençoe a sua vida em todas as áreas. Até a nossa próxima devocional, se assim Deus quiser.